de copyright, o que mais tem é gente escrevendo errado, é o povo escrevendo errado demais. E assim, um Tem mesmo. texto, você pega, vamos supor, um cliente que é mais Timer enjoado, tem vamos 5 supor, minutos. Pode um falar. advogado, um negócio, você entra numa página de captura, tá faltando a vírgula, faltando uma pontuação, e erro de coerência, aí é perdido. Sim, gramática e ortografia. Inclusive, teve quem me perguntou aí sobre, no privado, como melhorar a escrita. E eu só tive uma única opção, que foi a que eu acabei fazendo, não nessa intenção, mas que me ajudou bastante, que é reescrever um texto grande. Então, no caso de um livro, por exemplo, eu recomendo isso veementemente para as pessoas. Pode pegar um livro comum aí, foi o Dudu Peixoto aí. Pega um livro, pode ser o Harry Potter da vida, não tem problema. Começa a redigitar ele. Você vai trazendo essa escrita correta para o automático, inclusive não só a ortografia, mas a gramática também. Ixi, eu vejo Pois muita já gente vou começar. escrevendo trocado aí, colocando verbo no infinitivo onde não existe. Então, é isso que é o problema. Teve um menino hoje que eu tava vendo, ele fez um conteúdo lá pro grupo. Rapaz, o cara não botava vírgula, não tinha coerência na hora de escrever, não botava ponto de, fazia pergunta, não botava o ponto de interrogação. Aí acaba com a credibilidade do texto. Por mais que o texto Sim, seja bom, não tem credibilidade. sim. E olha, eu vou dizer mais, tem momentos em que o erro de português ele pode ser bem-vindo. Mas ó, é raro. A Thalita tá falando aí, pega a Bíblia. Ó, mas não é toda versão da Bíblia não, viu? Tem umas traduções da Bíblia aí que se você pegar, você vai acabar escrevendo, acho que talvez correto até demais, né? Vai causar uma estranheza. Uma coisa que eu aprendi recentemente é reticência, né? Que muito copyright usa reticência. Aí eu ficava me perguntando por que esse povo bota reticência. Aí depois teve até, eu acho que você conhece, é o Victor Maia. Eu Sim. converso muito com ele. Aí disse, Neto, reticência é uma Eu tô num escrita. dos grupos dele. É um grupo Eu, até bem eu também conhecido. tô no grupo dele. Aí disse, Neto, reticência é escrita binária, se eu não estou esquecido o nome, que é para dar mais assim, tipo uma conversa no texto. Uhum. Deixa eu falar um pouquinho. Diga. Quanto à questão de erro, na verdade, em vários públicos ele é muito bom. Por exemplo, se você está fazendo uma cópia para o WhatsApp, é bom que você não escreva tão certinho assim. Sim, é verdade. Sim, a gente, a não ser que seu público seja empresário. Aí, seu público é empresário, aí você não pode não. Mas, fora isso, você tem que escrever mais um português mais povão, né? Digamos assim. Isso aí, a Franciela já tá participando do projeto lá da Marmitaria comigo. E eu tava até buscando fazer esse tipo de ajuste também. Tem linguagem que às vezes é muito rebuscada pro público, né? Então, conhecer de novo, a gente volta lá naquela premissa. Conhecer a persona, conhecer esse público aí com muita intimidade para você saber o que vai gerar empatia. Sim. E o que vai gerar distanciamento com ele. Não só no que você diz, mas em como você diz também. E público teen também, né? Adolescente. Bastante. Você não dá pra escrever igual gente normal, né? Quando o público é teen, você tem que escrever meio estranho. Tem um pessoal que coloca entendi, coloca sempre um R no final. Falei, meu Deus, o que é? O pessoal pessoal mais teen aí, eles gostam. É triste. Triste, a gente coloca triste mesmo. Não, é triste com X. Realmente, triste. Enfim, cabe em alguns lugares. Eu acho que até esse comentário de início, ele cabe para nossa temática, que é a respeito da linguagem tabu. Essa linguagem tabu que é tão comentada aí, vai ter aqueles que vão ser muito aversivos a isso, e outros que vão ser muito adeptos porque faz parte dele. Tem um psiquiatra, nossa, eu esqueci o nome dele agora, ele é o cara da Guerrilla Way. O produto dele é a Guerrilla Way. Mas eu não lembro. Ítalo Marcílio, o nome dele. Isso, Ítalo. Ele fala palavrão pra caralho. Para um caralho, ele fala palavrão. E assim, o público dele consegue identificar, sim, mas por que com ele fica bom e com outras pessoas às vezes não fica bom? Por causa do contexto. Isso aí que a gente vai começar a explorar hoje. Vou até soltar uma referência aí de um documentário da Netflix, e que é do Tony Robbins. Eu acho que alguns de vocês já conhecem, se bobear já devem ter visto.
Tony Robbins é o... Não sou o seu guru, se não me engano. Exatamente. Eu não sou o seu guru. Ou eu não sou seu guru. Acho que eu não sou o seu guru. E, inclusive, nessa frase aqui, existe uma sugestão implícita que é o eu sou o seu guru, né? Não é eu não sou, é o eu sou mesmo o seu guru. E quando você diz o cérebro não, não entende o não. Exatamente, Rodrigo. Ele não entende o não, né? O não, ele é complicado pro cérebro entender, viu? Mas de uma maneira que o pessoal às vezes não tem noção disso. E é produtivo usar isso, mas ele tem que ficar muito sutil. Não é todo mundo que vai entender isso. Mas a própria sintaxe da frase aqui, ela já vai condenar a premissa negativa. Eu não sou o seu guru. A primeira pergunta de quem não conhece Tony Robbins é: por que seria então o meu guru? Por que ser o guru está em questão aqui? Essas perguntas capciosas, né? E, enfim, nesse documentário ele usa, às vezes, uma linguagem bem chula de falar palavrão, principalmente se você tiver a oportunidade de ver no legendado. Claro que a legenda, às vezes, né, poda um pouco, para quem vai ter entendimento em inglês, ele vai notar a quantidade de fuck que ele fala. Cheguei. Desculpa o atraso, pessoal. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Estamos falando de palavrões. Ai, Jesus, misericórdia. Misericórdia pode ser um palavrão também, dependendo do contexto. Mas vamos lá. Ô, Theo, só se eu estiver enganado. Agora, com a legenda parece que não tem palavrão, não. Sim, a legenda troca, né? A tradução, então, a dublagem, então, mais ainda. Mas tem você palavrão, consegue notar ali alguns termos ali. Alguém para comentar? Não, é só que eu lembrei de uma coisa. Na faculdade de letras, eu tive um professor muito interessante que ele convenceu a turma inteirinha que o maior palavrão da língua portuguesa, na verdade, não é nem uma palavra, mas é um sufixo diminutivo, uzinha. Uzinha? É a pior palavra que você pode falar. Aquelazinha. Aquelazinha. Uzinha e uzinho. É a pior coisa que você pode falar. Não tem nada pior do que isso no português. É o uinho, quando ele tá falando com descarne. Com escárnio, na verdade. É o sarcasmo, né? O sarcasmo. Não, nesse caso eu acho que já é ironia, já. Não é sarcasmo, é escárnio mesmo. É quando você inferioriza outra pessoa. É quando você inferioriza outra pessoa sem realmente inferiorizar. Sim. Você tá simplesmente denegrindo toda e qualquer imagem que ela tem como ser humano. Desprezando. Então, desprezando completamente. E aí aquelazinha, ou então quando você quer xingar e não xinga realmente, né? E aí fala... é mais o tom, né? No final das contas é o tom que conta mais do que a palavra em si. Então, vou falar do meu modo, mas o que na Bíblia a gente chama de palavra torpe, né? Na verdade, é só uma palavra normal que as pessoas acham chulo e o que conta mesmo. Eu vi um stand-up de um cara falando que ele participou de um futebol com o pessoal da igreja. E aí, quando ele perde o gol, né, o pessoal fala: mas, pô, meu santo amigo, eu tava livre, meu irmão, ô, filho de Deus. Quer dizer, o pastor chegava lá no meio do jogo e falava: ó, meu irmão, eu tô percebendo o que você tá fazendo. Não adianta muito, você tá xingando muito mais do que se você estivesse falando a palavra real. Né? Tá entrando aí no campo já da metalinguagem, que é a linguagem que tá por trás, né, a linguagem que tá nas entrelinhas ali. O tom vai dizer muito. Mas sobre os palavrões, tem o Ítalo, né, ele fala muito palavrão, mas porque cabe bem para ele e em alguns contextos. E isso choca mesmo. E eu vou falar por que isso também remete a uma quebra de padrão. Alguém aí sabe a definição da quebra de padrão? Pode ser da neurolinguística, não tem problema. Alguém já puxou esse conceito em algum lugar? Se eu não me engano, quando você quebra o padrão, você chama a atenção do cérebro, né? Exato.
se todo mundo está falando de um jeito, usando uma linguagem do jeito, quando você quebra um padrão, você chama a atenção do cérebro. E, inclusive, muito copyright usa muito isso na copy. Se eu não me engano. Ele está escrevendo um texto e quando pensa que ele entra lá com um nome diferente ou algo do tipo, para quebrar o padrão do texto, para a pessoa prestar mais atenção. Exatamente. Esse tipo de quebra de padrão tem várias maneiras de fazer ele. A gente, lá no grupinho mais aprofundado, a gente vai estudar isso melhor dentro da hipnose, porque tem maneiras diferentes de quebrar o padrão e estabelecer um padrão anterior para que ele seja quebrado. O humor usa muito isso também. Toda cena de humor vai ter uma quebra de padrão também, né? Uma surpresa, algo que seria inevitável, ele acontece de um jeito diferente. E a quebra de padrão, quando ela é usada no palavrão, com o palavrão, ela choca os valores da pessoa. Só que, dependendo do contexto, você consegue manusear tão bem o rumo em que isso vai chegar, e o contexto já foi formado para isso, que você não fica sendo denegrido pelo palavrão que você acabou de dizer. Um exemplo muito bom disso é quando o Leandro Carnal fala um palavrão. Não sei se vocês já viram alguma palestra dele ou alguma aula dele. Quando ele cita algum palavrão, ele fala com tanta elegância ou requinte, e as pessoas, na verdade, elas vão dar uma risada. Né? Claro que ele está denegrindo algum tipo de figura, mas a maneira dele dizer o palavrão expressa que ele está fazendo isso de forma consciente e inteligente. Quando você faz de forma consciente e estratégica, remete à inteligência. Mas e no caso lá do Tony Robbins? Vou falar de uma cena emblemática dele, que quem for assistir ou já assistiu deve lembrar, de uma moça que estava dizendo como o pai dela é amável, como o pai dela foi muito amável durante toda a infância dela, que carregava ela no colo, que protegia ela de tudo. E ele, sem a tradução, né, ele diz assim, mas que filho da puta. E a mulher então fica chocada, fala, como assim? Você tá dizendo que meu pai, por ter me amado muito, foi um filho da puta? Né? E sim, ele causa o choque nela, você vai perceber na filmagem a expressão facial de choque dela, de espanto, de susto. Mas ele começa a arrumar a explicação do que ele diz para um embasamento emocional. E aí que a gente fala sobre essa quebra de padrão, ela faz você sair do lógico para ir para o emocional. E você precisa voltar lá naquela coisa do CS versus ICS, que é consciente versus inconsciente. Você precisa migrar essa parte aqui, você precisa manusear. Ele demanda um rumo, o inconsciente naquele momento. Então, vamos supor aqui uma cena do próprio... vamos pegar alguém que a gente não esperaria, sei lá, o Nelson Mandela chegando no meio de um discurso e falando um belo de um palavrão. Todo mundo vai chocar e vai dar mais atenção para que o emocional deles tenham um porquê ele está dizendo aquilo. Se o porquê for justificável, o palavrão é aceito. Se o porquê não for justificável emocionalmente, você vai ficar sendo simplesmente vestido na mente das pessoas com aquela roupagem indecorosa que elas linkam dentro do palavrão. E usar isso aí com estratégia vai demandar você criar esse contexto prévio. Por exemplo, alguém lá tinha comentado que teve problemas de família, lá um pouquinho antes de eu colocar, acho que foi a outra Patrícia Cavalcante. E eu tava pensando ali numa headline que eu poderia colocar para essa aula e eu pensei em mencionar um palavrão. E eu pensei assim, vai ficar tão fora de contexto, né? Alguém acabar de mandar uma mensagem ali falando que tá passando um problema grave de família e logo na sequência eu falar, aula de filha da putagem hoje. Vai ficar um pouco fora de contexto para quem tá acompanhando as mensagens. Então eu falei, vou ter que dar uma abrandada nessa linguagem, para que não choque, para que essa transição entre um tema e outro seja mais suave, não choque demais. Então dosar isso demanda treino, dosar isso demanda domínio da própria linguagem e do contexto emocional que você está criando nas pessoas. Por isso que o Ítalo, lá com o produto dele, da Guerrilla Way, ele faz bastante chamadas com uma pegada de palavrão. Inclusive, eu vou até ver se eu consigo pegar aqui no Facebook um dos anúncios dele. E ele frequentemente usa isso. Por exemplo,
tem um produto dele que é um livro, que são as 7 bostas interiores. Vou ver se eu acho ele aqui. Ítalo... Se a minha internet ajudar, ela vai ajudar. Sim. É Ítalo Marcini, eu não lembro o sobrenome. Marcílio. Ítalo Marcilli. Marcili. Ele é sensacional. Assisti uma live dele sobre temperamento que eu amei. A live dele é muito bacana. Ele usa, inclusive, vários dos arquétipos do... Acho que é essa aqui mesmo. Do DISC. Também da MBTI, das da personalidades. Da bioenergética, ele usa da bioenergética. O pessoal de Reich. Quem usa também essas mesmas sequências de definição é o pessoal do Corpo Explica, do YouTube. Acho que são 4 psicólogos ali. Mas ele não usa só essas, não. Ele usa várias. Ele usa uma mescla e nada de errado com isso, né? Ele estudou bastante, só pegar um vai saber parênteses. entender. Pode falar. Eu assisti o Corpo Explica, inclusive minha mulher comprou o programa e foi bem caro, o ticket acima de 2.000, né? E ela nem é da área. E ele, o rapaz lá que apresenta, o Helder, não acho o nome assim, ele fala muito palavrão. Ele fala e assim, ele fala mal dos coaches. Sim. A turma do, como é que é? Do Yes, sabe? O pessoal da psicologia, ele eles têm uma certa... Cara, Um recalque, né? Vamos dizer, no linguagem psicanalítica, um recalquezinho com o pessoal dos coaches, né? tem uns recalques, né? E outra, quem fala muito também é o Pablo Marçal, né? Vai cuidar da tua vida, seu bosta, seu merda. Sim. Só que eu vejo assim, que mesmo quando ele coloca o palavrão que nem tu falou, tu tem que ter um espaço para justificar. Exatamente. Logo em seguida, senão aí tu tem um problema, né? Se tu não tiver o... Olha, ele tem vários anúncios aqui, mas eu sei de alguns que são mais pesadinhos, principalmente anúncio do livro dele. Para quem não sabe o que eu fiz aqui, eu tô vendo todos os anúncios ativos do Ítalo hoje, tá? Então, principalmente, até com as variações de copy, você consegue ver isso de qualquer expert que estiver anunciando no Facebook. Como você fez isso? Qual o caminho? Ó, eu coloquei a biblioteca de transparência. Eu coloquei um passo a passo de como que eu fiz isso lá no Telegram, num vídeo que eu tava mostrando uma copy do Leandro Ladeira. O do cabelo? Isso, do cabelo. Ok, vou ver lá. Aqui, algumas frases de impacto dele, né? Te conduzindo a fazer algumas coisas. Agora jogue no lixo sua listinha de qualidade defeito. A listinha, tá aí a Thalita falando do Inha, tá ele aqui dizendo, sua listinha, que é pra denegrir mesmo o que você acabou de fazer. E um anúncio aqui, uma chamada pro livro dele. Ele tem um outro livro aqui. Tá aqui, achei. Vou puxar aqui, biblioteca de anúncios. Alguém comentou aqui, fiquei curioso. Você falou em merda, eu pensei, que porra é essa? Até eu ficou puto com alguém, um neto dizendo. Não, só choca mesmo. Eu sei que você puxa para baixo, descubra se você é avarento, e aí ele já vai colocando, de maneira bem bonitinha, vamos dizer assim, essas chamadas aqui com as bostinhas, né? E no final ele vai explicar isso sobre ser as 7 bostas interiores. É um dos livros dele. Inclusive, a literatura dele eu não cheguei a consumir, mas os conteúdos dele são muito interessantes, muito bons. Não tem nada de novo, assim, para quem já conhece as teorias da psicologia, algumas bases da psiquiatria também, mas ele coloca numa linguagem bem simplificada para as pessoas. E isso é interessante. Mas sobre os palavrões, tá aí, um belo de um uso. É um psiquiatra, então algumas pessoas vão ficar chocadas. Outras pessoas não preferem, se você for procurar outro psiquiatra, por exemplo, Augusto Cury, você não vai ver ele falando palavrão. Ele não vai ser dessa pegada, né?
E isso cria, obviamente, uma estigma em você. Mesmo você usando com um contexto bem aprimorado, isso vai colocar você com uma certa ousadia. O público do Augusto Cury não vai ser o mesmo público do Ítalo e vice-versa. Do Tony Robbins também não. Do Pablo Marçal também não. Por quê? Porque a linguagem ela é muito específica. E aí, como que eu sei se eu devo ou não colocar um palavrão dentro da minha copy, do meu produto, da minha fala? Isso faz parte de você? Se isso fizer parte de você, coloque. Se você se segurar demais, as pessoas vão notar que você queria usar outra palavra ali. Mas se isso não faz parte de você, talvez soe forçado. E isso vai ficar feio ali na frente. Já para um expert, para você quiser fazer copy de alguém, você vai ter que analisar, obviamente, o contexto desse expert que você tá criando essa copy dele, para saber se cabe ou não. Para quem fazer os textos aqui do Ítalo, obviamente vai caber uma vez ou outra, só que isso é arriscado, porque dosar isso fica muito a critério da singularidade da pessoa. E tudo bem, né? Se você conseguir acertar a medida certa, é muito bom. Vai demandar você conhecer bem a pegada do expert e consumir bastante conteúdo dele para saber aonde caberia um anúncio, um trecho desse com palavrão ou não. Tá? Mas sobre a quebra de padrão. O que acontece exatamente? Eu quero tirar uma dúvida rapidinho com você, que eu tenho essa dúvida. Para a pessoa aprender psicologia, assim, para entender sobre comportamento humano, essas coisas, não para atender em consultório, a pessoa precisa fazer uma faculdade de 5 anos ou tem como você aprender, assim, muita coisa em livro? Dá para aprender muita coisa em livro. Vai talvez faltar alguns encurtamentos que professores te dariam, alguns atalhos ali, né? Então você pode rodar muitas vezes para conseguir acertar uma veia da psicologia. Tem algumas teorias principais que norteiam a psicologia. Elas são cerca de 5 ou 6 teorias. Agora, as teorias variantes, você vai encontrar 500, 600 teorias aí. Então você pode, a chance de ficar perdido é muito grande. E se você for olhar que hoje em dia na sala de aula você não aprende quase nada, de repente vale a pena se enfiar a cara nos livros, seguir algumas pessoas que são referência, você vai conseguir absorver mais conteúdo do que em sala de aula. Sim. Ou melhor, conversar com o Theo. É possível. Eu comecei... Vou te contar que muitos alunos não leem a bibliografia completa, isso me dói. Mas e por quê? Dos alunos, vamos supor, 100 alunos dentro de uma sala, que vão tender para clinicar, para atender pacientes em consultório, vamos colocar aí uns 10 ou 15 no máximo. O restante ou vai para RH, ou vai para psicologia educacional, que é em escolas, ou vai para psicologia organizacional em outras áreas também, não só no RH. Então, a quantidade de pessoas que vai clinicar é muito pequena. E até dentre esses que vão clinicar, tem muitos desses 15 aí que não se aprofundam em várias teorias. Eles vão escolher uma ou duas no máximo e vão se aprofundar nelas e se especializar dentro daquela teoria. Eu comecei a tentar estudar psicologia, aí eu fiquei perdido, porque é tanto material diferente, é tanta didática diferente, eu só vou perguntar a Theo. Aí depois, eu vou perguntar a você por onde é que eu começo, porque assim, é muito amplo, né, a psicologia, e eu quero começar porque assim, me ajuda, né, tanto ajudando nas copos como você pessoalmente, a pessoa pessoalmente. Se você quiser começar o básico da psicologia, pode começar já lendo 2 autores muito famosos aí, que é o Freud e o Skinner. Freud dentro da psicanálise e o Skinner dentro da psicologia behaviorista. Essas são 2 grandes teorias, não são as únicas, tem mais umas 3 ou 4 que são principais, mas elas vão nortear a psiquiatria, a psicologia cognitivista, a neuropsicologia. Tudo começa dentro dessas 2 aí. Então, você sabendo elas, só que para entender muito bem elas, você vai ter que ter uma boa base de filosofia. Então, demanda aí você estudar não só os mais recentes. Filosofia? Filosofia eu começo por onde? Depois você bota lá no grupo para não atrapalhar a aula? Posso sim. Eu coloco lá umas referenciazinhas boas lá. Pronto. Fica mais fácil. Não vou dizer que são as melhores, né? Mas foram as que eu recebi que eu vi que tinha valor mesmo. Tem gente que vai querer se aprofundar, sei lá, em Rousseau, em Piaget da vida. Tudo bem, nada de errado. Sempre vai ter uma
uma veia dentro de você que canta mais com alguma teoria e você vai se especializando ali. Mas vamos lá, dentro dos palavrões, você ia comentar aí, Rodrigo? Né, tipo assim, o Pablo fala assim, vai cuidar da tua vida, assim, tipo, Sim. é uma linguagem bem direta, não chega a ser um palavrão, mas também ele parece que dá o sentido de um palavrão. Às vezes, sim. Outras vezes eu já escutei uma fala dele dizendo assim, é com muito carinho que eu falo, vai cuidar da sua vida. E aí, você fica no antagonismo ali de saber, é com carinho, então qual que é, o que eu tô querendo dizer com isso? Aí que a gente fala da metalinguagem, da linguagem inteligente. Tinha uns caras que era hit dele, né? Esses caras ficavam falando mal dele na internet. Aí gravou uma parte que ele falou em uma palestra lá em Goiânia, que ele falava bem assim, é um palavrão bem, bem forte, entendeu? Ele falava assim, em nome de Jesus, vá se funder. Aí o pessoal pegou essa parte e gravou e começou a cair em cima dele, entendeu? Mas assim, a audiência dele é uma audiência assim, que ele, pelo que eu percebo assim, ele educa muito a audiência, uma coisa assim que grandes play faz, é educar a audiência. Quando vê que o cara não dá para aquele negócio, ele já fala mesmo para tirar, é tipo uma limpeza de base que eles fazem. Sim, e você percebe, você deve ter notado, né, que quando a pessoa ela aceita esse linguajar, ela também aceita a ideia de que vai ter gente falando mal, que vai ter gente reclamando, de que vai ter quem não vai aceitar esse linguajar e aquelas palavras. E tudo bem, porque ele entendeu que isso vai acabar virando marketing para ele também. Vai afastar o tipo de público que se choca facilmente, que ele não quer. Isso aí, outros autores vão acabar assumindo essas pessoas. E ao mesmo tempo vai gerar um marketing. Mas é negativo o marketing. Não importa, sempre vai ter alguém que vai dar risada. O cara vai lá para denegrir a fala dele de em nome de Jesus vai se fuder. Ok, mas quando ele mostra isso para 10 pessoas, dessas 10, mais 3 vão dar risada e vão falar, gostei desse cara. Porque vai cantar dentro dele aquela personalidade. Aí a gente volta lá pros arquétipos. O arquétipo do rebelde vai adorar isso. Ele vai adorar. E outra coisa que o Pablo, assim, eu entendo muito pouco de persuasão, agora ele é um cara muito bom em persuasão. Ele é muito bom, porque ele fala o seguinte, se você acha ruim que eu mandei você se funder ou cuidar da sua vida, é porque você é uma pessoa que tem um emocional fraco, você não tem inteligência emocional. Aí ele já mostra para a pessoa que a pessoa está se ofendendo porque é culpa dela mesma e não dele. Ele é um cara, assim, muito bom de comunicação, persuasão, ele. Não só a respeito da persuasão, que senão parece que ele bolou essa estratégia, e isso é resultado de outra veia. Isso mesmo. Eu esqueci agora, rapaz, é o nome que dá. Já é a respeito da inteligência emocional que ele vai ter. Se ele vai ter uma vazão emocional para cada tipo de argumentação dessa, e foi algo que ele se resolveu dentro dele, ótimo, ele vai transmitir isso para as pessoas e ele vai se dar por satisfeito, ele sai com segurança daquele argumento. E isso causa tanto admiração quanto revolta também daqueles que não vão gostar. O Dudu perguntou, aí ele já oferece o produto dele? Depende do momento, se ele está fazendo um lançamento no dia ou não. Depende muito do contexto, né? É o que a gente está falando. O palavrão fora de contexto, ele só vai ser um palavrão que vai te denegrir. Mas se ele é dentro de um contexto já preparado, para um público que está preparado ali, você consegue fazer aquele palavrão surgir. O que aconteceu? Caiu? Voltei? Não. Para mim não parou não, tá? Para mim tá normal. Tá, tô... Outra coisa, pegando aqui o gancho rapidinho, outra coisa que ele faz é o seguinte, quando ele abre um carrinho, ele fala o seguinte, esse treinamento, ele faz tipo uma provocação para a pessoa, entendeu? Esse treinamento não é para você, porque você não dá conta, ele fica jogando assim, ele fica provocando a pessoa, para que, eu já assisti numa palestra dele que ele fala o seguinte, eu faço isso de provocar a pessoa que não é para ela ir lá e provar para mim. Então ela faz o que? Ela compra o treinamento como se ela usa o ego, é algo do tipo assim. Ele usa como se fosse o ego da pessoa, ele provoca a pessoa. Você não dá conta, você isso e aquilo. Aí a pessoa vai lá e compra o treinamento dele. Mas ele já preparou o contexto para isso. Ele já preparou o contexto, ele prepara tudo antes. Preparar o contexto é o quê? É você ativar dentro da pessoa, vou usar essa metáfora, ativar dentro da pessoa já essa gana de aceitar desafios. Porque se você chegar do nada e só falar deixa eu pegar o gancho. Ruim.
E todo lançamento e coisa, ele fala o seguinte: você tem que ser uma pessoa que ame desafio, você tem que ser uma pessoa que goste de resolver problemas. Antes de todo lançamento dele, ele já fala isso: você tem que amar resolver problema, amar desafio, porque depois do desafio que tem as melhores coisas boas. Ele fala tipo assim, aí ele já ativa, como você falou agora, essa visão na pessoa. Sim. Aí quando ele provoca, pronto. O bicho é muito louco em comunicação, eu acho assim, a comunicação dele. Agora, o mais legal, quando você encontra uma pessoa assim, é saber se ela foi treinada a isso ou se isso está saindo de maneira natural e intuitiva. Porque se a pessoa está conseguindo expressar isso de maneira natural e intuitiva, é porque ela acertou uma veia a respeito do que ela ensina. Ela consegue ser autêntica, e a autenticidade vende muito. Se for forçado, pode ser um tiro no pé. Mas se for autêntico, você tem bons resultados. Quem usa muito, então, pegando parênteses, quem usa muito assim nas entrelinhas e solta, até mandaram ele ficar um pouco quieto, é o Bolsonaro. É verdade. É verdade. Por Essa quê? porra, essa já merda, tava ele chocando fala, demais, já estava chocando demais, né? Para quem não acompanhava ele que é alguém que hoje se apresenta para quem gosta e para quem não gosta, obviamente vai demandar dele um polimento um pouco maior e ele pode adotar isso ou não, né? Só que E o povo ama esses palavrão, porque mostra que ele tá indignado com alguém que queria dizer merda e não diz. Aí ele vai e diz: eu vou dizer merda por todos vocês, porque tá uma porca, uma bosta. Já quem não gosta dele... Bosta! Na tua live, eu vou dizer pra ti, essa bosta dele. Já pra quem tá procurando um argumento pra ficar contra ele, cada palavrão vai ser um a mais na listinha de olha como é que ele é horrível. Não, pois e outra coisa... Só ele que não pode falar, né, gente? Porque o resto, só Deus é quem sabe tanta coisa que faz, né? A estratégia dele... A Priscila fez um comentário aqui. Eu acredito que ele acredita profundamente nisso, usa sem ser um gatilho, no caso do Pablo. E é aí que é o ponto. O que será que ele descobriu? O que será que ele viveu? O que será que ele aprendeu? Que promoveu de dentro para fora isso que a gente vai definir como gatilho. E essa que é a veia certa que a gente deve buscar dentro até da construção de uma copy. Essa parte é mais difícil porque eu preciso saber qual que é a missão, qual que é a identidade, qual que é o propósito daquela mensagem que está sendo transmitida, de quem e para quem também. Qual que é o contexto? Foi aquela ideia que eu coloquei lá da rúcula, o áudio da rúcula lá no Telegram, que é, olha, não é todo discurso que vai caber em todo momento. Um discurso, como o Neto falou aí, de instigar a pessoa ao desafio, vai caber melhor talvez pro final. Agora, se ele faz isso já no começo, talvez ele vai afastar as pessoas ali já logo de início. É um tipo de nutriente da rúcula que não caberia ali no começo do plantio, mas lá no final vai ser quase que necessário, vai ser muito potencializador. Só para fazer um alerta para vocês, que a gente está com 4 minutos e meio até acabar, e eu quero fazer um lembrete aí, para quem já está começando a acompanhar os vídeos no YouTube, bota lá para se inscrever, eu vou começar a soltar alguns desses vídeos aqui lá no público também. Os que vão ser do aprofundado não vão ficar de maneira totalmente livre lá dentro do YouTube, mas alguns trechos, alguns pedaços ou algumas aulas podem sair lá também. Tá? E eu vou ativar, junto com quem for acompanhar no aprofundado lá, a página da Cocop. Cocop vai ser esse nome que vai surgir junto com a gente. Já fiz o brand inicial aqui, eu não ativei ele ainda, mas vou ativar. E se vocês quiserem, já está ativo aí. No YouTube é o mesmo nome também, Cocop. Então, se digitar isso aqui já aparece já logo de início lá. Já taguei o canal, então já está mais fácil de achar. E pode soltar aí, eu acho que alguém ia fazer um comentário. Não lembro quem, tinha até aberto o microfone. Não? Ótimo. Então, só para lembrar aqui, uma referência para a gente poder estudar um pouco melhor isso, que é o próprio vídeo do Tony Robbins, que está na Netflix aí, Eu Não Sou o Seu Guru. Comece a reparar a maneira como ele vai lidar com os palavrões. Tá? Com certeza você já ouviu vários experts aí falando com palavrão. Tenta analisar o contexto, como que ele preparou as pessoas e como que ele dá a margem de saída emocional para o palavrão que ele acabou de falar. Ele assume, ele compra isso, estou falando isso mesmo, ok, mas qual o porquê?
E ele provavelmente vai dar essa explicação do porquê ali. Ele vai migrar essa atenção consciente que a gente dá para um rumo e o inconsciente para outro rumo. E isso tem que ser preenchido nos dois. É uma quebra de padrão e a gente vai se aprofundar nisso dentro das aulas de hipnose aí, do primeiro módulo do aprofundado lá, que é da parte neurológica. Como que o cérebro recebe o palavrão, essas palavras tabu. Elas são uma navalha que corta e faz a pessoa entrar direto no estado de atenção para receber. Eu diria de fascinação. A expressão dentro da hipnose é de fascinação. Você fica não só chocado, mas o princípio do choque ele vai ser de fascinação. Como ele falou isso? Você fica naquele estado do princípio do choque, você está em estado de fascinação neurológica ali. Que é o quê? Aguardando qual vai ser o rumo daquilo. Então, se você pedir desculpa, então alguém vai também tomar a postura de ou ofendido ou não ofendido. Mas quando você dá uma explicação, assumindo as rédeas da situação, com segurança, você transmite também aquela segurança para o ouvinte. É o mesmo caso da criancinha pequena, do bebê, que ele cai e aí ele vai buscar no olhar do adulto qual o rumo emocional que ele precisa dar para aquela situação que causou choque nele. A mesma coisa na hora de um palavrão. Você fala um palavrão, puta merda. Beleza, mas o que quer dizer isso dentro do contexto? O que quer dizer isso se é uma quebra de padrão? Poxa, estou aqui fazendo uma copy e a porcaria do expert me apronta uma. Mas poxa, peraí, o que é? Você está só reclamando e usando de um palavrão para se aliviar? Isso pode cair muito mal. Mas quando você fala, o cara me entregou uma copy que foi uma verdadeira merda. Merda em qual sentido? Merda porque deixou todo mundo de boca aberta e ninguém produziu mais nada. A copy foi tão boa que atrapalhou o rendimento do dia inteirinho da agência. Então, nesse caso, ele se saiu muito bem, ou pode se sair muito bem, dependendo do contexto com quem ele está falando. A gente está com menos de um minuto aqui. Já quero deixar minha gratidão aí aos participantes. A gente pode render esse assunto aí lá dentro do grupo. Ou se você está vendo esse vídeo aí dentro do YouTube ou gravado, deixa aí o comentário, sua dúvida, sua explanação sobre os palavrões aí. Use poucos palavrões no comentário, mas deixa a sua explicação aí também. Tá? Gente, muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês. E tem sido muito bom esses momentos aí com vocês. Viu? Rodrigão, Neto, obrigado pela participação. Obrigado, então. Para você que está acompanhando pela gravação, se chegou até o final, esse aqui é o canal da Cocop. Dá uma curtida lá, se inscreve, porque tem muito conteúdo de qualidade chegando. Eu digitei Cocop aqui, é esse primeiro canalzinho aqui. O primeiro vídeo que apareceu aqui, só com essa tag. Já surgiu como resolver bloqueios criativos, aula de apoio. É uma aula que tem dado bastante resultado para o pessoal que está acompanhando com a gente aí dentro dos grupos. Se você que tiver interesse em participar desse grupo aí que tem tido aulas mais próximas com a gente, vai acompanhando o canal, expressa aí sua vontade nos comentários e me procura lá no Facebook também, quem sabe a gente não consegue te encaixar aí nessas próximas turmas que vão abrir aí, ok? Um abraço para você, Theo aqui, tudo de bom e a gente se vê.